Fala galerinha, estamos chegando ao final da correção do Exame de Suficiência de 2018.1. Faltam apenas duas questões, 49 e 50, e ambas são questões referentes à língua portuguesa. Portanto, vamos ler agora o texto para responder estas duas questões. E o título deste texto é A Uberização do Trabalho no século XXI. Tarefas sob demanda ganham espaço em um mercado transformado pela automação e pela inteligência artificial. Na primeira metade do século XXI, o mundo do trabalho está em ebulição. Os impactos das transformações provocadas pela automação acentuada e pela inteligência artificial ainda são difíceis de mensurar. As previsões vão de cortes de 10% a 40% dos empregos atuais. Uma situação, porém, já faz parte do presente. As tarefas sob demanda, tendência já batizada de uberização do trabalho. A carreira dentro de uma única empresa ficou para trás, e as funções de média gerência estão desaparecendo num processo considerado sem volta. O designer Wallace Viana, de 50 anos, viveu 13 anos sob o regime da carteira de trabalho. Nascido com a consolidação das leis do trabalho, a CLT, com horário fixo, férias e 13º salário. Atualmente, é empregado de si mesmo, administra 4 contratos simultaneamente, convivendo com a oscilação de renda de um salário mínimo, 954, a 5 salários, 4.770. Sou técnico, publicitário, contato, cuido da parte financeira e administrativa. Costumo oferecer um leque de opções para o cliente, como web designer, professor de design, cubro férias de profissionais da área. O trabalho pode ser com carteira assinada ou não, depende do que aparecer, afirmou o profissional formado em design pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nesse novo mundo do trabalho, os empregos típicos da classe média vão diminuir, dizem analistas. Até mesmo profissão com status de doutor, como a de advogado ou médico, vão sofrer baques na empregabilidade. Leitura de peças processuais e análise de exames clínicos se darão com base em gigantescos bancos de dados. O Big Data eliminando uma etapa da preparação do processo na justiça e no diagnóstico do paciente. Está se criando um fosso entre os altamente qualificados e os de baixa qualificação. Cada vez se necessita menos dos médios qualificados. Onde havia gerentes que nos atendiam em agências de turismos e companhias aéreas, há sistemas. O trabalho das 9 horas às 18 horas tende a desaparecer. Vai ser controlado à distância, numa contratação mais precária, em prazos menores e com menos segurança, disse o procurador do trabalho Rodrigo Carelli, professor de Direito do Trabalho e de Direito e Sociedade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente, no Brasil, de um total de 8,2 milhões de empresas, 4,2 milhões não têm empregados. No setor de serviços, onde o trabalho de autônomos é mais intenso, esses negócios individuais chegam a representar 59,2%. Nesses casos, as relações de trabalho viraram relações empresariais. De Cássia Almeida, com reportagem de Madison Gama, 28/5/2018. Vamos para, então, a resolução da questão. O texto apresentado é construído a partir de elementos que se articulam de forma a obter um resultado comunicacional satisfatório, considerando-se a situação de comunicação em que está inserido, tendo em vista os aspectos linguísticos empregados e a produção de sentido que emerge a partir dos mesmos, analise as afirmativas a seguir. São 4 afirmativas, dadas pelo enunciado, e logo abaixo se pede, são consideradas corretas de acordo com o texto apenas, então precisamos assinalar somente a alternativa que traz as afirmativas corretas. Vamos à análise da primeira informação aí, que diz: recorre-se à utilização de estratégias que conferem credibilidade ao texto de modo recorrente. É correto, sim. Qual foi a estratégia utilizada para conferir essa credibilidade citada aí? Foi justamente a entrevista com pessoas que estão envolvidas no assunto. Isso traz uma credibilidade, portanto, a afirmativa 1 está correta.
Então, fazendo uma análise aqui, ó, a B já não pode ser, nem a D. Só pode ser a C ou a A. Afirmativa 2. A criação de neologismo pelo autor demonstra uma crítica à nova demanda de que trata o texto que afeta o mercado de trabalho convencional. Não, está incorreto, porque o neologismo empregado no texto, no caso, é a palavra uberização. Não diz que essa palavra foi criada pelo autor. Sem falar que o autor, como eu posso dizer, ele não critica essa nova demanda, gente. Ele apenas relata fatos que estão acontecendo. Portanto, a afirmativa 2 está errada. Se ela está errada e ela é apresentada como verdadeira na C, já verificamos que não pode ser nem a B, nem a C, nem a D. Lógico, então é a alternativa A. Mas vamos continuar a nossa análise. Afirmativa 3. A utilização de verbos empregados predominantemente no presente do indicativo tem sua função relacionada à estrutura textual apresentada e o seu objeto comunicacional. Bom, verificamos então que essa afirmativa está correta, porque o presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que está ocorrendo no momento da própria fala. E como o autor relata fatos que estão acontecendo, os verbos empregados estão com esse objetivo comunicacional. Portanto, é verdadeiro. Vamos até a quarta. Pode-se afirmar que a sequência textual dominante se desenvolve a partir de argumentos que, somados, expressam um ponto de vista claro e definido em relação ao assunto apresentado. Essa afirmação já está incorreta, porque não mostra de uma maneira clara e definida qual o ponto de vista do autor, apesar de todos os argumentos utilizados por ele. Portanto, essa afirmação é falsa e verificamos que as únicas afirmações verdadeiras é a afirmação de número 1 e a afirmação de número 3. Portanto, a resposta correta é a letra A. Galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like se você gostou da correção, assista mais dos nossos conteúdos e siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Um forte abraço.